Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais uma semana, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bem dizendo por tudo, né? Nosso Deus é lindo, maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. Louvado seja, Pai, já começou a dar um friozinho, hoje o Elcio já pôs blusa, ó. E estamos aí, né? Mas pedindo a Deus que abençoe essa semana, que seja uma semana abençoada, Jesus. cheio da presença, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, paz, amor, alegria, saúde, em nome de Jesus, amém? É isso aí, o Elcio vai cumprimentar as irmãs, os irmãos. Bom dia, paz e graça. Deus abençoe nossa semana. Hoje, irmãos, olha, nós já estamos no mês de maio. Falta 40 dias para nós entrarmos no inverno. Eu estou contando. 40 dias. E já mudou o tempo radicalmente. Você sai lá fora, está ventando, um vento gelado, frio. As criançadas passaram para a escola tudo encapotadinho já, né? Só veio o focinho de fora assim. E mudando para inverno. Eu particularmente não gosto desse tempo, porque eu já fico fechado, resfriado. Mas fazer o que, né? Tempo é tempo e a gente tem que se adaptar. Eu corri aqui, vesti uma blusa. E aí, o que nós vamos fazer? Continuar vivendo, trabalhando, fazendo nossas coisas normalmente. Amém. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude, nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos dê força, nos dê saúde, como sempre tem feito, em nome de Jesus. Quero começar a oração hoje, de um dia, matinal, orando pelas crianças, especificamente pelo meu netinho que está com uma tosse danada. Em nome de Jesus, todas as crianças sejam protegidas. Irmão, na escola, a professora falou, nossa, só está vindo uns 5 alunos, tudo com tosse, tudo resfriado. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre eles, cura eles, Pai, em nome de Jesus. Não deixe esse vírus se proliferar, esse vírus dessas gripes fortes atacar nossas crianças, porque eles sofrem. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Graças nós te damos por esse momento de palavra, e o seu Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos conduzir a nós apregoarmos essa palavra com sabedoria do alto, do Espírito Santo, e entendermos essa palavra e ela venha transformar a nossa vida. Caia como uma semente, essa semente venha dar muitos frutos, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Nós vamos falar hoje de Jeremias capítulo 29. Ontem à noite a Célia mencionou na igreja um versículo, eu peguei e marquei com uma fitinha para essa palavra para amanhã. Uma palavra de Jeremias capítulo 29, alguns versículos, para a gente compreender um momento especial que teve com esse povo aqui de Israel e de Judá. Um povo que Deus amou e escolheu, porém pecaram contra o Senhor, né? E aí a gente vai entender algumas coisas aqui sobre essa palavra, em nome de Jesus. Vou começar no Jeremias capítulo 29, versículo 4 em diante, tá bom? Vamos começar? Assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Eu fiz. O Senhor levou, permitiu que o povo de Israel fosse cativo na Babilônia. Por quê? Porque o povo se afastava de Deus, começava a adorar outros deuses e esquecia do nosso Deus, né, Todo-Poderoso. Por isso o Senhor permitia que eles fossem levados cativo. E aqui ele foi levado para a Babilônia. Aí fala assim, ó, edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós.
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Aqui o Senhor está falando assim, ó. Não lê tudo, depois a gente Vocês, não, melhor explicar esse pedacinho. Vocês vão viver 70 anos no cativeiro. Tem profeta falando que em 2 anos vocês vão sair de lá. Apareceram vários O que o profetas. Senhor está falando? Ó, pega marido, forma família, casa os filhos, porque 70 anos dá para fazer tudo isso, né, meus irmãos? E o Senhor está falando, ó, vive em paz, é melhor vocês ter paz lá, já fazer a paz, viver em paz naquele lugar. Ó, vocês vão tocar a vida de vocês normalmente, como se tivesse nada acontecido, ó. Ter seus filhos em casamento, não diminui não, toca a vida, planta, colhe, não fica nessa expectativa, aí amanhã nós vamos sair, não. Houve um profeta chamado Ananias, está escrito lá deixa eu ver aonde que eu escrevi aqui, cadê? É no 28. Lá no 28, e chegou lá, não gente, calma, não fica fazendo nada, 2 anos nós vamos estar livres, mentira. Deus falou, não falei nada disso, não, são mentirosos. Ele fala aqui, ó, assim fala o Senhor do Exército, Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar. Mentira. Deus falou, são 70 anos, vocês vão aprender. E vai ser 70 anos. E vai ser 70 anos. Vamos, continua, Célia. Ó, porque ele vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Eu não enviei esses profetas. O que eles estão falando que vocês vão sair da Babilônia em 2 anos? Não vai ser 2 anos. Porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha aqui, o Senhor vem de novo dizendo, porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aí. Sabe por quê? Porque Deus falou, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todas as línguas, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia, amém. Oi, Ana. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Paz. Olha aqui uma coisa, irmãos. Então, vamos lá. Judá está no exílio, longe de casa, longe do templo, escravo numa terra estranha e pagã. Totalmente pagã. Aparece profeta lá, que Deus já falou, bom dia Cleide, Pai do Senhor. Cleide, aparece profeta lá, que Deus falou, que nem um tal de profeta Ananias, e já profetizou que, não gente, em 2 anos vocês vão sair desse cativeiro, profetizando coisas falsas. Deus já tinha falado para eles, vai aparecer profetas, Edna, bom dia, paz, aparecerão profetas, que vão falar que vocês vão sair amanhã, depois da manhã, daqui 2 anos, falso, e eu não mandei ninguém falar nada disso. Deus fala para eles, serão 70 anos. Vocês vão construir casa, vocês vão plantar e vocês vão se multiplicar, vocês vão se dar em casamento, vocês vão ter uma vida normal, nada de pressa. É 70 anos, é 70 anos. Bom, Deus mandou o profeta Jeremias uma carta para esse povo, para eles saberem a verdade. Uma lição que você aprende aqui nesses versículos que a Célia leu é o seguinte: tem hora que Deus não tira as pessoas do deserto, Ele planta no deserto, porque milagre não é sair da Babilônia, é achar Deus na Babilônia. Esse era o plano de Deus. Vocês vão me achar na Babilônia. O milagre aqui não vai ser eu tirar você da Babilônia, porque eu pus, porque eu quis. Né? O título daqui é assim, ó. As palavras que a Célia leu agora, assim, ó. Ó no 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportais.
E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Então, mesmo no cativeiro, o Senhor falou, continua orando. Continua. Ora pelaquele povo, ora pelaquela cidade. Eu tô aqui de olho, olha aqui. Porque vocês vão viver 70 anos cativo ali. Mas tenha paz ali no cativeiro, né? Ore pelo povo do cativeiro. Ora por aquele que está te fazendo cativo. Relógio de Deus, irmãos, presta atenção aqui. Que eu estou lendo aqui no verso. Relógio de Deus não é o nosso 70 anos, não é 70 meses, não é 70 dias, não é nada. Não é porque Deus determinou 70 anos. Eu nem sei na conta de Deus o que seria esses 70 anos. Mas foi 70 anos. Mas foi um tempo para eles aprenderem a se voltar para Deus. O atraso de Deus é pontualidade no relógio dele. Ele falou 70 anos. Aí apareceram profetas falando, não, Deus vai tirar vocês em 2 anos, eles vão sair daqui. E era uma grande mentira. Falsas profecias. E Deus já tinha falado para eles que ia aparecer falsos profetas. E foi uma luta de no Jeremias verso 11, com uma luta. Falso profeta, o Ananias. Foi uma luta grande. No versículo 11, Deus vai falar, e eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus falou, eles vão aprender, mesmo, eu sei os pensamentos, mesmo no cativeiro, porque eu estou plantando lá para eles aprenderem. O fim que desejais, futuro, esperança, ter, como que fala assim, Célia, na língua deles, é o shalom, né? Aquela paz desejada que Deus queria, eles iam ter. Aí Deus mandou essa carta aqui pelo profeta Jeremias no capítulo 29. Ele vai falar assim, e a hora que chegar, lá no versículo 12, então me invocareis. Então vocês vão orar a mim, vocês vão continuar orando pelo povo, fazendo vocês não orar, vocês vão se voltar para mim, vocês vão esquecer esses deuses, essas pessoas aqui, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Senão não aprende, irmão, senão não aprende, senão não quebra o orgulho, não faz as coisas de verdade. E quando eles ficaram à margem daqueles 2 rios da Babilônia, entre os rios, ali as margens daqueles 2 rios, a palavra vai falar assim, que eles estavam sentados chorando, a chorarmos, cadê aqui? Orando, chorando, clamando, irmãos, aí eles estavam buscando a Deus no versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aí, irmãos, olha, chega, a gente não aguenta mais. Achar Deus, irmão, tem condição de todo o coração, não é oração de cardápio. Sabe a oração de cardápio? Não. Cardápio é todo dia a mesma coisa. Você vai lá, arroz, feijão, carne, bife e uma saladinha. Então você aprende a fazer aquela oração, cardápio. Aí quando é uma oração de verdade, é aquilo que a Célia fala, que ela faz, você se derramar diante do Senhor, pedindo do seu coração, livre e espontaneamente. Às vezes você nem sabe o que você vai falar. O curioso aqui, irmãos, é que Deus ele se revela quando a pessoa faz esse tipo de oração. Eu vou ler aqui, dá licença só um pouquinho, aqui o 11 em diante fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos aos lugares de onde vos transportei, porque dizeis, o Senhor nos levantou
levantou profeta em Babilônia. Sim. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e fá-los-ei como figos podres, que não se pode comer de maus que são. Olha Vou só. falar num linguajar bem popular aqui, é o seguinte. Quando Deus, ele já sabia, claro, que ele é Deus, que ia acontecer isso. Mas quando Deus vê aquelas falsidades, aqueles falsos profetas mentirosos falando, e vai servir para a nossa vida de hoje também. Deus chega e corta quebra eles, quebra as pernas deles assim, ó. Vocês estão falando que vai acabar logo? Mas quem falou? Deus vai falar assim, ó, fui eu que determinei os 70 anos e ponto final. Não é profetinha que vai falar, vocês vão sair amanhã, daqui 2 anos, não. É buscando atalhos para as coisas. Hoje, irmãos, na nossa vida, a população em geral, o mundo, o ser humano, quando a gente está em crise, aparece muito profeta vendendo onda de milagre, buscando atalho, determinando rapidez. Gente, vamos levantar aqui uma oferta e um grande clamor que Deus vai agir hoje. E às vezes, irmãos, olha só, não é assim não. Sabe por quê? Porque foi Deus que determinou. O falso profeta, ele é viciado em fazer atalho para as coisas acontecer, só que tem um grande problema. Não acontece porque não é ele que determina, quem determina é Deus. E às vezes a gente está passando uma situação no país, no mundo, para a gente aprender, se voltar para o Senhor, porque hoje só tem falso profeta e pessoas más e mentirosas e gente corrupta, e o mundo está sendo levado e enganado por isso. Enganados por falsos profetas. E Deus não esqueceu a gente no cativeiro. Ele plantou a gente no cativeiro para a gente aprender a se voltar para Ele. 70 anos, às vezes, não é castigo. 70 anos é escola. 70 anos é tratamento. 70 anos, geração morre, nasce outro. Né? Como lá no deserto foram 40 anos, morreram todo mundo. Só entrou os novos, os velhos viciados em deuses, em práticas pagãs, nenhum. Não confiaram no Senhor e eles viram os grandes milagres, os grandes feitos que Deus fez e eles, mesmo assim... Sandra, bom dia, paz, irmã. Mesmo assim, eles não creram na palavra do Deus Todo-Poderoso. Aí a gente vai falar uma coisa aqui. Se Deus te prometeu uma coisa na vida, na família, no seu trabalho, você pode ter certeza no tempo certo, que o calendário do inferno não vai cancelar. Atalho de falsos profetas também não vai cancelar. Não adianta. Tem gente que fala, eu já observei, que nunca, isso daí é obra do diabo, é obra de Satanás. Vamos fazer um grande clamor a Deus aqui, levantar uma oferta que amanhã a gente vai estar livre disso, repreendendo. E às vezes você sabe quem que foi? Não foi o diabo que te plantou no cativeiro, foi Deus que mandou para o cativeiro para você aprender, para nós aprendermos aqui. Deus não dá livramento do mar, Ele dá caminho no meio do mar. E outra coisa que eu estava vendo aqui, lembrando de uma ilustração de uma coisa que Paulo e Silas, quando eles estavam presos, os dois, na prisão, lá em Atos 16, eles pegaram, irmãos, e eles começaram a fazer o quê? Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus na prisão. Você sabe por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. O shalom de Deus,
O Shalom é presença de Deus, é a paz de Deus, ela não está no CEP. Paz, Maria, ou seja, Maria. ela não deve estar no endereço que você está. O Shalom de Deus, a alegria, a presença, não depende de onde você está. Não é, se eles tivessem, nós estamos presos, a gente não vai orar e nem louvar. Nós estamos presos. Eles estavam presos, porém a prisão não impediu eles de cantar e de louvar a Deus. E por causa disso, o que aconteceu? Correntes se abriram, portas, tremor de celas, se arrebentaram tudo. Guardas correram. Um anjo veio e falou: segue, me vem atrás de mim. Então, a gente tem que parar de buscar atalho nas coisas. Atalho é meios de ludibriar, como se a gente pudesse enganar Deus. E a gente não pode enganar Deus. Ninguém pode enganar Deus. Eu fico triste de ver, irmãos, que eu fico não vou ficar falando de igreja nem de religião. Eu não gosto de falar. Não gosto não, já cansei. Mas é assim, é prometendo atalho para as coisas que Deus plantou na tua vida para você melhorar. Eu gosto muito da pastora Janaína, que ela fala: me ora. Para a gente melhorar. Deus planta a gente, te dá uma coisa para você pensar. E no versículo 12, ele vai falar assim, aqui na minha Bíblia, assim, me invocareis. Chega de oração. Como que fala? Chega de oração decorada. Chega. É de todo o coração. Se quiser gemer, geme. Ele estava na beira do rio aqui chorando e clamando a Deus. O filho só liga para o pai quando o cartão não passa. Que cartão? Cartão de crédito. Pai, falhou, estou sem dinheiro. Fiz uma compra aqui e agora? O que eu faço? Meu Deus do céu. Aí o pai: não, filho, pode deixar que o papai vai aí, vai te mandar um Pix. Meu filho nunca pediu cartão. Não, mas aí eu estou dando uma ilustração. O filho só liga quando a Babilônia a Babilônia de Deus é bloquear o seu cartão. Para quê? Para você clamar para ele. O Elcio inventa umas coisas, gente do céu. Jesus. Não inventa não. Jesus. No mundo que a gente vive, irmãos, a gente vai ver hoje o tempo mudou. Não é igual antigamente, que não existia celular, não existia cartão de crédito, não existia Pix, não existia brinquedo, não tinha nada dessas coisas. Hoje o mundo está tão moderno, qualquer dia, qualquer coisinha, eu fico vendo permissividade que as crianças hoje estão tão malandro, mas estão tão sem vergonha. Qualquer coisinha, pai, corta, toma filhinho, chora não, faz assim não. Eu posso falar uma coisa? Mas as famílias tinham tanto Deus, né? Mais que hoje. As famílias tinham tanto Deus, tinha tanto respeito por Deus. Só que nunca foi tanto pregado quanto hoje, né? Não, mas não sei como que eles eram tão tementes a Deus, tão apaixonados por Deus, tanto respeito que eles tinham antigamente por Deus. Eu via os crentes ir para a igreja, eu ficava assim apaixonada, gente. Os crentes tudo naquelas roupas que era separada para aquele dia. E você sabia que era... E aquela Bíblia, eles faziam questão de passar com a Bíblia na frente da gente, assim, Sabe assim, você falava assim, nossa, você tinha um temor quando você olhava para o crente. Eu não sei vocês, na frente da minha casa tinha uma igreja evangélica. E eu ficava olhando eles, e quando eles chegavam no culto, eles ajoelhavam na cadeira e colocavam a cabeça ali na cadeira e ficava tempo ali na presença, orando. E vinham os filhos com aqueles vestidinhos todos bonitos, os filhos, os pais, talvez eles vinham de longe a pé, mas eles tinham uma coisa tão linda. É muito lindo ver isso. E eu acho que isso se perdeu um pouco, né? Eu não sei, irmão, se eu estou falando coisa errada. Depois vocês podem até me falar se eu estou errada.
Mas eu sentia tanto assim, eu falava assim, que coisa mais linda. Você conhecia um crente no falar, né? Você conhecia um crente, você nem falava nada perto do crente, que você tinha medo de falar, depois ser corrigido por ele, porque eles corrigiam, né? Eles não deixavam pra lá. Agora não, você não sabe mais quem é quem, tá tudo misturado, Vamos lá. confundido, né? Não sei, gente, olha, não sei nem por que eu tô falando Então, isso. deixa eu fazer aqui uma conclusão dessa palavra pra gente não enrolar. Desce aí da palavra já. O tema aqui, que nós propusemos agora nesta manhã, é dizer que Deus deu um tempo de castigo para aquele povo, e o Deus Todo-Poderoso falou para eles assim, ó, serão 70 anos de cativeiro. Esses 70 anos de cativeiro, irmão, vai aparecer no meio de vocês, aqui está escrito na palavra, pessoas, profetas, que vão dar uma talhada nesse negócio aqui, ó, vai falar que é só 2 anos, que vocês vão sair amanhã, mas eu, o Todo-Poderoso, falo, serão 70 anos. Vocês tomam mulheres, gera filho, planta, faz casa, não fica não, porque não vai ser de um dia para o outro. E muitos dando ouvido a falsos profetas. Procurai paz na cidade por onde eu vos fiz transportar, orai por ela, porque o Senhor, na sua paz, eu vou dar paz para vocês. Mas é porque eu vou dar paz, eu vou estar com vocês, cuidando de vocês, mas vocês vão ficar 70 anos. Entendeu? Não busca atalho, porque foi Deus que determinou esse castigo. Aí o profeta Jeremias manda essa carta para eles. Eu sei os pensamentos de vocês. E Deus, Ele sabe nossos pensamentos, irmão. Eu vou ser achado por vós, sabe por quê? Porque vocês vão parar de ficar, ai, Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos naquilo todo dia, a mesma coisa. Não, a hora que vocês chorarem, a hora que vocês sentar aqui, vocês vão chorar na beirada desse rio aqui, e vocês vão clamar, vocês vão chorar, vocês vão me invocar, e vai ser de todo o vosso coração, aqui está no versículo 13, aí eu serei achado de vós, e aí eu vou ouvir vocês. É bonito, né? Então, para a nossa lição de hoje, a gente tem que parar de buscar atalho, ouvir falso profeta. Tem gente que põe a mão e, não, irmão, amanhã você vai estar livre, eu creio, crê nisso? Tá, às vezes você não vai não. Porque Deus está querendo te levar para a presença Às dele. vezes você não vai não, às vezes Deus ele toma uma pessoa, resgata, leva, mata, porque ele sabe que essa pessoa vai para o inferno se ele continuar. Sabia disso não? E a gente sabe que morte não é castigo. Morte não é castigo. E o crente tem que aprender isso. Tem que aprender. Vamos orar por cura. Amém? Então nós vamos orar por cura. Vamos pedir para Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, colocar a mão sobre todas essas pessoas que a Célia tem um caderno cheio de pessoas passando por alguma situação. Irmãos, é tão triste a gente saber que uma pessoa está depressiva, está com problema, está lutando contra um câncer. Enquanto um está lutando contra o câncer, o outro está deprimido. Sabe? Quero orar, gente, entregar o meu sobrinho Vinícius na presença de Deus Todo-Poderoso. A Luísa, uma criança que precisa de ganhar peso, que está lá no hospital, nasceu prematura. O Eduardo, com problema grave no pulmão. O Hugo, gente, orar pelo meu netinho, ele está com problema, uma gripe muito forte, problema no pulmão, tá? Vamos orar pelo Hugo, né? Pedir que Deus Todo-Poderoso cure ele, liberte. O Elcio, o Fabiano, mudou tá o tempo. todo mundo gripado. Então, entregando na presença de Deus Todo-Poderoso. O Eduardo. Ontem eu vi um vídeo do Eduardo com convulsão lá na porta do Funchal. O Eduardo, outro Eduardo. Orar. Tem 2 Eduardos aqui, né, Zé? O Isaac. Deus põe a mão poderosa sobre a vida deles. Sim, Senhor. O Isaac, o William Melo, a Karina, o Vitor, a Elisa, a menininha que tem uma tosse que não cura, gente. Orar por ela. O João Guilherme, a pastora Anice, estamos entregando, Silvio Rufino, Thalita, Renata, a Ângela, o Márcio, o André, o Breno, o Ronaldo, o Alisson, a Emanuele, a Jéssica,
a sogra da Carol, da minha sobrinha, a Rose e a Adriana, Lucas, entregando tudo na presença do Senhor, né? E a Emanuele, irmãos, a netinha do Osimar, ela vai fazer um transplante de medula. Vamos orar para que Deus possa colocar o melhor hospital, o melhor lugar. Orar para Maria Flávia também, estamos orando por ela, tá aqui, ó, Maria Flávia, vou escrever aqui. Pedindo, Deus, toca na Maria Flávia com teu poder, com a tua mão poderosa, Pai. Entregamos ela na tua presença, Senhor. Conhece tudo, Senhor. Então, a Emanuele, irmãos, a gente continua orando todos os dias. Coloca essa menina na tua oração. Peça a Deus, que Deus encaminhe ela para o melhor hospital, melhor lugar, que o Espírito Santo de Deus use os melhores médicos, né? Coloque assim a presença dele nos médicos para cuidar da Emanuele. Eu vejo os vídeos dela, irmãos, e a gente fica assim, né? É criança, a gente tem um amor tão grande, tão grande. Então eu peço que vocês continuem orando por ela, tá bom? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. É isso aí. Amém. Irmão, então que Deus abençoe nossa semana. Pai, em nome de Jesus, a semana útil hoje. A semana começa no domingo, mas hoje é o nosso dia que a gente começa a trabalhar. O Senhor nos cuide, o Senhor nos ajude, nos proteja, nos dê a sua bênção, a sua graça. E tantas coisas que nós temos que fazer essa semana, tantos cultos, tantas palavras, esteja conosco, com o teu Espírito Santo nos ajudando, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu falar só uma coisinha. A Esther é a netinha do Simar, aquela que teve um tumor na cabeça. E ontem ela estava no meu colo lá na igreja, gente. Ela tá linda, curada. Ela é muito chegada em mim, não. Ela faz uma cara... Não, ela gosta de mim. Brabinha. Ela tava linda, ela é linda, tá curada, sabe assim? Eu fico tão feliz, eu falo, Deus, uma menininha que não tava nem andando mais. Por causa do tumor da cabeça dela, ela não conseguia nem andar mais. E... tá aí na escolinha. Aí já tá na escola, vai na escolinha da igreja, vai na escola. E tá toda essa pequinha, a gente vê assim, fala assim, gente, que bênção, né? Toda linda. E a gente espera que a Emanuele também esteja da mesma forma um dia ali no nosso colo, que a gente possa louvar a Deus segurando elas no colo, né? É lindo. É maravilhoso. Eu choro. Amém. Irmão, vou falar a bênção apostólica e vamos trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Maria, vai impedir. Maria, Deus Edna, abençoe, Paulo, fique na paz do Eva, Senhor. Sandra, Ana, tem mais gente aqui. Sandra, Ana, Maria, Eva, Dona Ana, Edna. Quem que tá aqui no meio? Ana Maria, tá. Não dá para ver o nome e aí, todos, só fotinho. Mas aí eu vejo a fotinho. Cleide. A Cleide. Fique na paz do Deus Senhor. abençoe. Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Até a tarde. Se Deus nos abençoar. 18 horas a minha live, tá bom? E vamos ver o que nós vamos falar. Alguma coisa Deus vai mostrar para nós. Quando em cativeiro me tiraram de Sião. Ai, meu Deus, é bonitinho, né? Vamos louvar o Senhor. Amém? Deus abençoe, chuva de bênçãos.